Vocês já ouviram falar que após o nascimento do bebê, os seios da mulher tendem a aumentar em volume, ficar endurecidos e quentes? Ou ainda, vocês já ouviram falar que quando o bebê chora lá longe da mãe, ela começa a sentir algumas coisas estranhas no seio? Hoje nós falaremos sobre isso, então se você quer saber mais sobre o assunto, fica no vídeo e vem comigo! Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Jaqueline, eu sou doula, atuo como doula e sou acadêmica de medicina também. E hoje nós falaremos ainda sobre a temática da amamentação. E eu gostaria de começar explicando alguns termos que envolvem mais a parte da fisiologia da amamentação. Então, o primeiro termo que eu quero trazer para vocês é a respeito da mamogênese. A mamogênese é o início da evolução, o início do amadurecimento das glândulas mamárias. O segundo termo é a lactogênese, que seria o início da lactação. E o terceiro termo é a lactopoese, que seria a manutenção da amamentação. E diante desses três termos, começaremos falando da apojadura. Eu sei que é um nome diferente, mas ele significa, vem de uma derivação do apojar-se. E o apojar-se é o entumescer-se de leite. E daí que vem a palavra apojadura. E ela vai acontecer após 2 a 5 dias após o parto. E em outras palavras, a apojadura seria a própria descida do leite. Então, às vezes vocês vão conhecer esse processo pela descida do leite. E nesse período, os seios da mulher, eles vão aumentar de volume, eles ficarão mais endurecidos e mais quentes também. Claro que vai variar de mulher para mulher, às vezes varia também em relação de uma gestação para outra também. Mas é por conta disso que a mulher pode sentir calafrios ou até mesmo tremores. Mas é claro que, se você achar que é algo patológico, se estiver associado a um quadro febril, por exemplo, o ideal é que você busque ajuda médica. Esse vídeo é um vídeo informativo e não um vídeo de diagnóstico. E em relação à apojadura ainda, eu gostaria de explicar algo que às vezes as pessoas ficam com dúvida, que é em relação a se a apojadura vai acontecer se não estiver acontecendo a sucção do bebê. E a resposta é sim, porque, por exemplo, existem mulheres que acabam perdendo o bebê durante o parto, seja ele por qual via for. E essas mulheres também vão ter apojadura. Ou ainda, existem mulheres em que o bebê precisará ir para a UTI ao nascer e não poderão ser amamentados assim pela mama. Então, pode ser que esse bebê não consiga amamentar, mas ainda assim a mulher vai ter a apojadura. E diante disso, existem alguns elementos, existem alguns casos em que essa apojadura pode ser uma apojadura tardia. Então, a média é que ela aconteça de 2 a 5 dias após o parto, mas sim, ela pode acontecer mais tarde devido a alguns fatores que envolvem tanto a mãe quanto o bebê. Em relação à mãe, tem 3 que eu gostaria de mencionar com vocês. O primeiro deles é em relação à mamoplastia ou cirurgias na mama, tanto para a colocada de prótese quanto para a redução das mamas. Isso pode fazer com que a apojadura seja tardia. O segundo ponto é em relação a hipotireoidismo. Mulheres com hipotireoidismo podem ter apojadura tardia. E o terceiro ponto seria mulheres com diabetes. Não significa que mulheres que têm diabetes ou hipotireoidismo passaram por essa cirurgia da mama vão ter apojadura tardia, mas é uma das coisas que pode fazer com que aconteça. E em relação ao bebê, 2 fatores que podem associar a uma apojadura tardia seriam a sucção ineficiente ou também a prematuridade. E além de todos esses elementos que eu mencionei em relação à mãe e ao bebê, existem outros fatores que também podem interferir. Então, cesariana eletiva, o parto prematuro, que daí envolve a questão da prematuridade que eu mencionei para vocês, fragmentos de placenta retidos, então quando a placenta não é totalmente retirada ou eliminada, pode ser com que aconteça uma apojadura tardia, ou ainda a questão do alojamento separado do bebê em relação à mãe.
porque falam que o contato pele a pele do bebê com a mãe e o próprio fato deles estarem ali no mesmo abrigo, no mesmo quarto, no mesmo alojamento, isso fará com que hormonalmente estimule a questão da apojadura na mulher. Isso que eu gostaria de falar em relação aos fatores que podem interferir. Claro que cada caso é um caso, mas em tese são os fatores que podem vir a ocasionar uma apojadura tardia. E diante disso eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito dos tipos de leite, porque não é o mesmo leite produzido desde o início da lactação até o final da lactação. Teremos 3 tipos de leite, que é o que eu gostaria de conversar com vocês agora. O nome deles são colostro, leite de transição e leite maduro. Em relação ao leite colostro, ele é produzido logo após o nascimento e ele perdura mais ou menos até o 7º dia após o nascimento. E ele é extremamente rico em proteínas e células imunológicas. E é por conta disso que falam que o colostro seria como se fosse a primeira vacina do bebê. E ele é extremamente importante, inclusive. O leite de transição é justamente uma transição do colostro para o leite maduro e dizem que ele acontece mais ou menos de 7 a 14 dias. E ele é uma mistura dos dois, não tendo uma classificação tão específica. E o último tipo de leite, que seria o leite maduro, ele é produzido do 14º dia até o final do período da amamentação. Claro que, dependendo da fonte que você adotar para investigar de que data até que data mais ou menos um leite vai ou o outro, você pode encontrar divergências em relação aos dias, mas seria mais ou menos uma média. E esses tipos de leite, todos eles são importantes porque cada um vai proporcionar uma demanda diferente para o bebê. Vai nutrir o bebê em uma fasezinha específica dele, ali no primeiro desenvolvimento dele. E existe uma tabela no livro do Rezende, que hoje é uma das principais referências que a gente tem na área da obstetrícia, que ele compara a composição do leite, porque qual que é a maior questão desses tipos de leite? Eles vão alterar a composição de proteína, vitamina, glicídio, etc. E também vão ter diferença no período em que eles irão aparecer. E em relação à questão da composição, existe um quadro que eu vou pedir para colocarem aí no vídeo, que compara em relação a proteínas, lipídios e glicídios. E aí reparem que o colostro é extremamente mais concentrado em proteínas do que o leite. Aí vamos considerar o leite maduro. Então, ele é muito mais concentrado em proteínas. E já em lipídios, por exemplo, o leite, em comparação ao colostro, ele é mais concentrado, o que indicará, por exemplo, uma nutrição mais gordurosa para o bebê. Então, ele vai fazendo essas comparações e explicando a diferença. Não está ali no quadro, mas é claro que também existem vitaminas e sais minerais no leite da mãe. E agora, antes de continuarmos, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo se você estiver gostando, se ele estiver sendo produtivo para você e nos ajude compartilhando para as demais gestantes ou mulheres que estão amamentando que vocês conhecem. Além disso, se vocês querem me acompanhar mais de perto, acompanhar minha rotina mais de perto, eu espero vocês no meu Instagram, que é PS Jaqueline, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Mas agora vamos continuar, porque existem algumas dicas que você pode adquirir para identificar qual tipo de leite está acontecendo. E essa dica é em relação à coloração. Isso porque a gente vai colocar uma foto e pode colocar ela bem grandona para que vocês consigam ver. Em relação à coloração dos tipos de leite, o colostro em si é um leite mais amarelado ou até mesmo transparente em algumas mulheres. O leite de transição é um leite que acaba sendo mais volumoso. E já o leite maduro é um leite mais consistente e esbranquiçado. E é esse que vai perdurar durante ali todo o processo final da amamentação. E em relação a uma coisa que eu disse antes, que a mama cresce, o porquê que ela cresce? Existe um hormônio chamado prolactina, que ele é secretado pela adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise. E esse hormônio faz com que a produção de leite inicie. Ele é estimulado devido à sucção do bebê
que ativa a prolactina e faz com que então esse aumento da produção de leite aconteça. E é por isso que as mamas tendem a ficar mais carnudas, digamos assim. E grande parte desse leite vai ser produzido durante o próprio ato da sucção. E por isso que falam que é tão importante você alimentar a livre demanda e mas fazer essa questão do estímulo da sucção do bebê, que isso cada vez vai fazer produzir mais leite. E existe outro hormônio que também tem alguma interferência em algumas coisas que acontecem com o seio da mulher. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que quando um bebê chora lá longe, a mulher sente uma coisa diferente no seio? Ou quando alguém judia do bebê, a mulher sente uma coisa diferente no seio? Sabe, coisas assim? Isso de fato tem um embasamento por trás por conta do hormônio da ocitocina. Ele é um hormônio que, por conta de estímulos relacionados à visão, audição, olfato, tato, esse hormônio vai ser estimulado. E ele é um hormônio como se fosse um hormônio do amor, um hormônio relacionado a coisas boas. E isso fará com que a produção do leite aumente, inclusive o chorinho do bebê. E ao contrário dele, terá também outro hormônio que estará relacionado a quadros de estresse, de ansiedade, de autocobrança na mulher, que é o cortisol, que é o hormônio do estresse. E ele será antagônico da ocitocina. E é por isso que a mulher, quando ela passa por esses quadros de ansiedade, de autocobrança, esse hormônio cortisol aumenta, fazendo diminuir a ocitocina, que vai consequentemente diminuir a produção de leite. Eu sei que é um momento super delicado e ninguém escolhe estar ansioso, ninguém escolhe se autocobrar, mas automaticamente com a maternidade, vários sentimentos, principalmente de autocobrança, vêm na mulher, ela não escolhe isso. E por conta do puerpério, que é um momento em que está acontecendo várias alterações hormonais no corpo dessa mulher, isso se potencializa ainda mais. E por conta disso, isso pode ter alteração sim na produção do leite da mulher, mas não se cobre em relação a isso, tudo bem? E em relação à quantidade de leite, às vezes algumas mulheres têm dúvidas se estão produzindo leite suficiente ou quanto mais ou menos vai produzir de leite. E nos primeiros dias estima-se que a mulher produza 100 ml ao dia. O estômago do bebê não é um estômago tão grande, então isso é suficiente para manter uma nutrição adequada para o bebê. Do quarto dia em diante é uma média de 600 ml ao dia. E para as mulheres que vão acabar conseguindo fazer só a amamentação exclusiva do peito, quando ela chegar nos 6 meses, mais ou menos, a produção será em média de 800 ml ao dia. Mas assim, a amamentação é uma temática extremamente delicada porque hoje existe uma cobrança muito grande em relação à amamentação da mulher. Mas a verdade é que nem todas as mulheres vão conseguir amamentar e está tudo bem. Saiba que você está dando o seu melhor e isso faz parte, infelizmente. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo. Até mais!